11 horas e 32 minutos. Olá, bom dia. Estamos juntos neste sábado, 28 de junho. É bom demais ter a sua companhia. O seu NE1 está começando hoje um pouquinho mais cedo. O dia começou com muita chuva na região metropolitana. Janela aberta do Recife para você. O tempo segue nublado. Desde ontem, a APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, emitiu um alerta, indicando a possibilidade de chuva com intensidade de moderada a forte no Grande Recife. Essa previsão vale até o fim da noite de hoje. A APAC pede que os moradores sigam as orientações da Defesa Civil de cada município. Bora então conferir o monitoramento de chuvas da APAC. Nós separamos por aqui as cidades para você acompanhar. Igaraçu foi o município onde mais choveu nas últimas 24 horas. Foram 125 milímetros registrados. A média histórica prevista para todo o mês de junho é de 311 milímetros. Na sequência, vem a cidade vizinha, Abreu e Lima, com 123 milímetros. Por lá, a média de junho é de 350 milímetros. Vale ressaltar que o acumulado de chuva até agora nas duas cidades, Igaraçu e Abreu e Lima, já é maior que a média histórica. Em Paulista, choveu um pouco menos, 95 milímetros. A média prevista para o mês de junho é de 358 milímetros. O que mais complicou a situação hoje cedo é que o pico de maré alta foi às 5h32 da manhã. O nível da maré chegou a 2,20 metros de altura, o que acabou contribuindo para que os alagamentos acontecessem. Moradores de vários municípios mandaram vídeos para a gente relatando os prejuízos causados pela chuva. Rua Fernando Santa Cruz de Menezes, 5h50 da manhã. Aí como é que tá a situação? Aí, ó, situação. Aí, ó. O pessoal querendo passar para ir trabalhar, não consegue passar. Aí a situação. Olha o friteiro do rapaz, como é que já tá. Ele já perdeu 2 freezer. A situação daqui dos moradores. Só minha casa não, viu? Porque tá fechado. É água por frente. Olha a minha casa como é que tá. Minha geladeira. A situação aqui do morador do Planalto, na rua São Geraldo. Aqui à frente. A água tá vendo, ó. Olha. Entrou na casa do vizinho. Aqui à frente da minha casa. Entendeu? É muita água. 5 horas da manhã e a casa inundada de água. Ó pra isso, minha gente. Inundada de água. A casa por criança pequena. Olha pra isso, minha gente. Que é água. Ó pra aí. Ó pra aí, Jesus. Que é água lá atrás, tá cheio de água. Ó pra aí. A situação ó, da BR-101, ó, sentido Recife, ó. Aqui na praça, frente da Praça de Cruz de Rebouças, ó. Hoje é 28/6/2025. Aqui, ó. Olha o engarrafamento aqui, ó. Aí aqui, ó. Os carros parados no posto de gasolina, porque não vão atravessar ali a BR. Aí, ó. Pra acabar de ajeitar, os carros tentando atravessar a banqueta, ó. Tentou atravessar, não conseguiu, ó. Tá vendo? Olha o engarrafamento aqui, ó. Agora que travou mesmo a BR, ó. Agora que travou mesmo, ó. Pegando a banqueta ali, ó. Olha o que fez, ó. Tentando tirar o ônibus ali, ó. Aí como é que vai passar pra Recife? Desse jeito. Não pega pra passar não, ó. E lá agora foi que atolou mesmo. Desde de 3 horas da manhã que tá chovendo forte, muita chuva. E é aqui a minha situação. Água, todo lugar. Muita água entrou, invadiu aqui minha casa. É dessa forma aqui, ó. Que tá a minha casa. Infelizmente. Infelizmente mesmo, um cenário que se repete toda vez que chove forte, né? E em Olinda, a chuva trouxe outros transtornos também. O principal problema foram os alagamentos. Em alguns pontos, uma situação bem antiga. O início da manhã foi complicado para motoristas na Avenida Presidente Kennedy.
Vários trechos ficaram alagados, porque as canaletas não deram conta de escoar a água da chuva. Na área da avenida, que concentra várias oficinas mecânicas em Peixinhos, o alagamento escondia um perigo. Aquele carro vai passar, você vai ver, a senhora vai ver. Ó, pronto. Ali o buraco está escondido, ninguém vê. É verdade. Um carro, tudo bem, se for uma moto, cai. Como já aconteceu vários acidentes de moto aqui. Um pouco mais para frente, no cruzamento da Presidente Kennedy com a Avenida Antônio da Costa Azevedo, outro alagamento. É um ponto bastante movimentado, perto da Feira de Peixinhos. A situação prejudicou comerciantes como Dona Adelma, que hoje queria vender artigos juninos. Estou vendo a hora não poder mais trabalhar, porque estou vendo as caçambas virar em cima da gente. O mês de São João terminando, hoje era um dia, né? Dia de São Pedro para vender. Vender, nem milho estão botando, porque eu levo os milho, levo tudo, enche a avenida toda. A chuva começou na noite de sexta e só parou entre 5 e 6 horas da manhã de hoje. De acordo com a APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, choveu 70 milímetros nas últimas 24 horas. Esse vídeo mostra como a chuva alaga a rua Manuel Regueira, perto da escola Lions de Seu Veloso, no bairro dos Butrins. A imagem foi feita por Dona Zelina, que mora no local e tem um brechó. Veja aqui, gente, o descalço que está acontecendo aqui nos Butrins. A gente não pode ter nenhuma festa aqui na comunidade devido a esse descalço. Depois que a água escoa, o que se vê é muito lixo e lama também. A situação estava assim hoje de manhã. Seu Ailton tem um mercadinho na esquina da rua Manuel Regueira com a rua Belmonte. Ele disse que precisa tirar o lixo com as próprias mãos para o alagamento diminuir. Demora muito quando não se tira esse desentope aqui, porque isso aqui é a única brecha que tem aqui para a água escoar. De lixo aqui quem faz é a comunidade, o pessoal daqui que limpa ali, o pessoal dali daquela casa, eu que limpo aqui, na chuva mesmo, sai tirando o lixo, boto na sacola, ficam umas 10 sacolas de lixo ali, mas eles não tiram não. Na PE 15, na entrada do bairro de Ouro Preto, mais um ponto crônico de alagamento. A água estava acumulada nos dois sentidos da pista. Vimos dois jovens tentando desobstruir canaletas, enquanto motoqueiros passavam com dificuldade. O canal do Fragoso estava cheio. Vimos lixo e baronesas. Ruas vizinhas ao canal, no bairro de Jardim Atlântico, estavam alagadas. Por volta das 9 horas da manhã, voltou a chover em Olinda. Carros se arriscaram a passar pela água. Este motoqueiro caiu numa brecha da vala, mas não se feriu. E quem quis se locomover por Jardim Atlântico ficou ilhado. Eduardo tem uma oficina mecânica no bairro. Fica na rua Olegário, ao lado do canal do Fragoso. Está cansado de sofrer com transtornos em dias de chuva. Essa obra aqui nunca finaliza, sempre fazem um pedaço aqui, um pedaço ali. Já vai completar daqui a pouco 15 anos. Uma obra que já arrastou milhões e milhões e nunca finalizam. E, sinceramente, a gente perde até a esperança. E a APAC emitiu um alerta na manhã de hoje para o risco de inundação do rio Capibaribe na região metropolitana. Esse aviso é quando o rio apresenta a tendência de subida, mas ainda não chegou nas cotas de inundação, causando transtornos à população. Os avisos foram emitidos para 3 pontos. O ponto primeiro foi o de São Benedito do Sul, na Mata Sul do estado de Pernambuco, o rio Pirangi. Depois emitimos o aviso para o rio Capibaribe, no ponto de monitoramento de São Lourenço da Mata, e também o rio Sirigi, no município de Vicência. Os rios, a princípio, estão com tendência de estabilidade e, caso haja alguma alteração, voltaremos a emitir novos avisos. A gente ainda tem chuva no sábado, essa chuva ainda deve ser moderada forte na Mata Norte e na região metropolitana ao longo do dia e deve reduzir um pouquinho na Mata Sul, chegando a moderada. Mas ainda temos chuva no Agreste e no Sertão. No Agreste vai ficar entre fraca a moderada, no Sertão, chuva fraca. Então o sistema vai reduzindo à medida que entra no continente. Para amanhã, essa chuva deve reduzir, principalmente no período da manhã, mas ainda temos chuva no período da tarde em toda a região metropolitana, na zona da mata, mas a chuva deve ficar entre fraca a moderada. Olha, e por causa da chuva, a Prefeitura do Recife cancelou a edição do São João de Direitos,
que aconteceria hoje como parte da programação do programa Praia Sem Barreiras. A festa aconteceria pela manhã na Praia de Boa Viagem. O projeto oferece o banho de mar como uma prática de lazer acessível para pessoas com deficiência. Uma nova data vai ser anunciada para o evento. Para fazer um giro pelo trânsito, começamos com imagens para você da BR-101, no bairro de Dois Irmãos, no Recife. A gente observa que a pista está bem molhada, né? Motivo de atenção para os motoristas que estão passando aí na região. Agora a PE15 na sua tela, bora para Olinda para ver como é que está por lá também. A gente fica de olho no trânsito e também no tempo. Observe que a lente da câmera está bem molhada, né? Está chovendo neste momento. A gente observa a movimentação de quem está sentido Recife, do lado direito, e do lado esquerdo, sentido Paulista e Litoral Norte. E hoje é o dia do orgulho LGBTQIA+, um dia para celebrar as conquistas e também para refletir como o orgulho se manifesta na vida cotidiana, nas relações afetivas, no mercado de trabalho e na construção de identidades. Por isso, nós convidamos a psicóloga Yaley Lopes da Silva. Oi, Yaley, bem-vinda. Tudo bem? Olá, agora, bom dia. 11h43, é bom dia ainda. Yaley, que bom te receber num dia como hoje para a gente falar sobre identidade. Queria começar falando com você sobre os avanços e o que o orgulho e essa data representa para toda a comunidade. Obrigada, Maristela. Bom dia. O orgulho nessa data representa primeiramente resistência, né? Quando as pessoas falam sobre orgulho, fala sobre justamente a possibilidade de existir e de resistir em uma sociedade que ela é construída socialmente para exterminar essas possibilidades de corpos, né? Essas possibilidades de existência. Então, quando a gente fala sobre orgulho, e um orgulho sobre uma diversidade humana, a gente celebra a possibilidade de ser e as dimensões desse ser também, né? Porque normalmente a sociedade associa sempre o gênero e a sexualidade a uma cisgeneridade ou a uma heterossexualidade. E eu fico pensando no que é que isso poda a possibilidade da existência, a pluralidade de ser no mundo. E existir com segurança e liberdade. Qual o impacto dessas duas palavras para a segurança emocional dessas pessoas? Então, primeiramente, a questão da segurança, eu fico pensando primeiramente na segurança emocional e psicológica, principalmente quando a gente pensa nos vínculos afetivos e familiares, né? E de como esses vínculos impactam diretamente nessa saúde mental, né, dessas pessoas. E, em segundo lugar, eu penso na segurança física também, principalmente quando a gente pensa na quantidade de casos que acontecem de violência, né, tanto familiares quanto também no mundo externo, digamos assim, né? E agora eu esqueci a outra palavra que você me falou. Segurança e liberdade, de se Liberdade. autodeclarar como se é. Sim. Eu fico pensando na autodeclaração, na liberdade de se autodeclarar, como um grito de liberdade. Acho que a palavra seria essa. E justamente porque a autodeclaração partilha muito desse lugar de eu preciso ter o direito de me nomear no mundo. Porque, não sei se você percebe, Maristela, mas quando a gente nasce, sempre tem um outro que nos nomeia, seja nos dando um nome, seja nos dando aparatos sociais de como a gente deveria ou não ser. Então, quando a população LGBTQIA+, luta pela liberdade da autodeclaração, luta pela liberdade de se autonomear no mundo, de falar, esses aparatos que vocês me deram, seja do que é dito socialmente como masculino ou como feminino, né, não fazem sentido para mim. Então, quando a gente luta pelo direito da autodeclaração, da autoafirmação, a gente está lutando justamente pelo direito de dizer para o mundo, eu existo, eu posso me nomear e eu posso construir o que faz sentido ou não, né? E existir em diferentes espaços, né? Nós estamos falando de relações sociais muito importantes. Relações sociais, a gente pode falar, um desses espaços, o ambiente de trabalho. Exatamente, exatamente. O ambiente de trabalho é um dos maiores causadores de adoecimento psicológico para a população LGBTQIA+, né? E justamente por conta, acho que poderia chamar de uma rigidez social
não sei se na aceitação, porque a palavra aceitação dá muito esse lugar de poder para o outro, né? Eu posso lhe aceitar, mas numa rigidez que fala sobre uma questão de respeito, né? E de empatia para com o outro. Então, a gente tem, por exemplo, ambientes de trabalho em que a população trans muitas vezes não tem acesso. E quando tem acesso, são assediadas, né? Ou são boicotadas nesses espaços. Então, eu fico pensando em como o ambiente de trabalho ele pode ser mais equitativo com essa população. E um ambiente acolhedor também, e que pelo menos deveria representar esse acolhimento, é a casa da própria pessoa. E talvez comece aí o primeiro grande desafio, né? Esse é um dos maiores desafios, Maristela, dos maiores desafios. Eu fico pensando, por exemplo, na psicologia clínica, eu sou psicóloga clínica, né? E enquanto a maioria dos casos, o que é trazido é justamente essa relação familiar, né? E as problemáticas dessa relação familiar, né? Principalmente quando não há esse acolhimento dessa dimensão do outro, né? E que atravessa justamente o que é sempre falado como amor. Então, a gente pode pensar a dimensão da família como essa dimensão afetiva, de acolhimento, que atravessa o amor, né? E essa família pode ser a construção de um casamento, a construção de novas configurações familiares, né? Ou pode ser, inclusive, na família nuclear, né? Que é a família em que o sujeito está inserido de quando ele nasce. Então, quando a gente pensa essa dimensão do amor, a dimensão do acolhimento, a gente atravessa tanto a família e as problemáticas da família nuclear, quanto a possibilidade de uma construção de novas configurações no casamento ou até mesmo na adoção também. E Ale, tenho 10 segundinhos para encerrar a nossa entrevista, mas gostaria muito que você deixasse uma pequena mensagem final aí neste dia que é tão representativo. Eu fico pensando como mensagem final de que orgulho atravessa muito um lugar de não apenas assumir quem se é no mundo, mas de sobreviver e resistir a esse mundo também. Então fica essa mensagem, Ali. Quero muito agradecer a sua participação aqui, ao vivo no NE1. Seja muito bem-vinda sempre. Obrigada. Boa tarde. Agora são 11h49 e nós seguimos com outros assuntos. Já está na colônia penal feminina, no bairro da Iputinga, no Recife, a estudante de psicologia de 19 anos, investigada por mandar matar o próprio pai na noite da última sexta-feira. O crime aconteceu na praia de Enseada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho. O caminhoneiro, de 60 anos, foi morto a tiros, dentro de casa. A polícia suspeitou da versão da filha da vítima, que não coincidia com as imagens de câmeras de segurança das ruas próximas ao local. A polícia deu detalhes sobre a investigação do crime. A gente verificou que ingressou na casa apenas o carro dela. E ela havia falado que já estava em casa quando alguns sujeitos ingressaram na residência, abordaram ela, pediram para ela ficar calada quando executaram o pai. Porém, analisando essas imagens, tanto de um lado quanto do outro, seja 2 horas antes do acontecimento do crime, 2 horas depois, a gente verificou que apenas o carro dela ingressou na residência. Então, a gente confrontou ela e ela acabou vendo que não tinha mais como sustentar essa versão de que ela não tinha envolvimento e ela acabou confessando. Tinha caminhão próprio, tinha uma casa própria, tudo o que aparenta é que a motivação era um possível adiantamento de herança. Ela morava, sim, na casa com o pai e com a mãe, tinha uma relação muito boa, eu cheguei até a questioná-la, e ela disse, sim, meu pai me trata muito bem, e eu perguntei também à mãe, e a mãe disse que ela tinha tudo do bom e do melhor, não deixávamos faltar nada para ela. Ela estava fazendo faculdade, tinha um carrinho dela, tinha apartamento no nome dela já. O inquérito vai continuar a prosseguir com as investigações para apurar o envolvimento de outras pessoas que a gente sabe que não foi ela que exatamente puxou o dedo do gatilho. A gente sabe que tem outras pessoas envolvidas. E hoje é véspera de São Pedro e os fogos de artifício fazem parte da tradição junina. Mas o barulho provocado é um tormento para cães e gatos, que têm uma audição muito mais sensível. Isso gera estresse e pode causar acidentes com os animais. Foi o caso de um cachorro que caiu de um viaduto na zona oeste do Recife.
Tá assim quietinho porque há 5 dias mal consegue se mexer. Assustado com o barulho dos fogos na véspera de São João, ele saiu correndo de casa e acabou caindo do viaduto da Caxangá. Douglas é ativista animal e recebeu o pedido de socorro pelas redes sociais. Eu recebi a mensagem de um seguidor dizendo que o Junino, que até então eu batizei no nome de Junino, mas é o Coragem, a gente descobriu depois, ele teria, com os fogos, se assustado e caído do viaduto da Caxangá. E daí, imediatamente, eu pedi para o seguidor trazer ele para a clínica, dei o endereço da clínica, liguei para a médica, disse, olha, estou chegando com urgência aí e a gente precisa atender esse caso o mais rápido possível para a gente conseguir salvar a vida dele. Junino Coragem, 8 meses, 20 quilos e uma dor que a veterinária tratou logo de cuidar antes mesmo do exame, confirmando o que tinha acontecido. Ele estava completamente em choque, né? E apresentava muita dor, desesperado. Agitado assim, né? Extremamente agitada. E aí fizemos o raio-x e aí constatou a fratura na coluna. Na imagem do raio-x dá para ver bem a diferença entre uma coluna normal e a coluna do bichinho. Ele está sem andar e precisa de cirurgia. Ele precisa de uma cirurgia com ortopedista de imediato para não piorar essa fratura, né? E aí ele tem uma grande chance de voltar a andar. Os exames pré-cirúrgicos estão sendo providenciados e a ideia é operar o quanto antes, inclusive porque ele está sofrendo. Danado aqui, internamento, remédio, anestesia, cirurgia, recuperação, tudo isso tem custo. Quando o Junino chegou aqui, a gente já gerou um custo praticamente de R$4.000 inicial com ele, entre diárias e exames. Hoje ele precisa de fazer a cirurgia por conta da fratura de coluna e após a cirurgia continuar no internamento para poder se estabilizar e aí verificar com o físio se consegue fazer a liberação para poder fazer a fisioterapia e acompanhamento na residência. Ou seja, tem que fazer vaquinha, senão não fecha a conta. Não, exatamente. A gente depende dos nossos seguidores, depende de vocês que trabalham nos meios de comunicação para poder divulgar. Nós abrimos uma vaquinha no meu Instagram, que é o Douglas Brito Oficial, para que as pessoas possam acompanhar a evolução dele. Lá a gente presta conta do que está sendo pago na clínica e das doações que chegam. Hoje é véspera de São Pedro, então é certeza de mais barulho de fogos e do prejuízo que isso causa. Mais problema para os animais que têm uma sensibilidade bem maior que a nossa. Os caninos, eles têm uma audição 6 vezes mais do que a gente humano. Então, qualquer barulhinho, pra gente, por mínimo que seja, para eles escutam 6 vezes mais. Principalmente fogos. Os fogos, ele vai no sistema nervoso central do cachorro, estimula o medo e a ansiedade. Tanto que a gente vê vários casos de animais se jogando, apresentando convulsões, passando por locais que eles não cabem, se machucando. E como ele está naquela euforia, adrenalina, eles não sentem. O que a gente pode fazer para minimizar esse tipo de situação? Primeiro, você pode isolar os animais em algum local fechado, certo? Onde eles não tenham um local de fuga. Botar abafadores nos ouvidos e ligar algum som alto em casa, alguma televisão mais alta e sempre monitorar. Existem algumas medicações que a gente pode fazer para amenizar esse tipo de situação. Aí você tem que ir no seu veterinário de confiança para poder lhe prescrever e começar a administrar essa medicação para os seus animais. Ficou alerta para todo mundo na noite de hoje, né? E muita saúde para o Junino Coragem. Ele faz jus ao nome. E há uma semana, o chimpanzé Senna, morador mais antigo do Parque Estadual de Dois Irmãos, morreu aos 67 anos. Com os cuidados que recebia, Senna pôde viver acima da expectativa de vida da espécie. E o local se tornou um centro de cuidados para bichos que não conseguem se readaptar na natureza. As mais novas moradoras do zoológico do Parque de Dois Irmãos estão em observação antes de seguirem para o recinto. São 2 jaguatiricas. Estelar e Ravena farão companhia ao Batman, um macho da espécie que vivia solitário. Cerca de 400 animais vivem no zoológico, que ocupa 14 hectares dentro de uma área de Mata Atlântica, no bairro de Dois Irmãos, no Recife. Hoje, o morador mais antigo é este comedor de banana, um jupará, animal de hábitos noturnos que vive no zoológico há 29 anos.
Quase da mesma época é esta senhorinha de pelos embranquecidos. Cristina, esta macaca-aranha da testa branca de 31 anos, é considerada idosa para a espécie. Há 26 anos, ela vive sozinha neste recinto. Cristina tem um carinho todo especial pelo tratador. Aí ela vai prender logo a perna aqui para ficar dando o carinho que ela quer. É precisa. Pode ver que eu tento até tirar a perna, ela não deixa não. A macaca chega a dormir com o cafuné. Vai dormir, desse jeito ela vai dormir. Dorme aí. Aí já dormiu já. Essa dupla está sempre juntinha. A Anta Bill, de 21 anos, e o Cateto Cuscuz, de 23, são considerados idosos. Em cativeiro, os animais conseguem viver por mais tempo. Porque a gente consegue ter o cuidado com a medicina veterinária preventiva, a gente consegue ter o cuidado do ambiente, que é mais controlado, a gente consegue dar uma alimentação mais equilibrada e tudo isso contribui, né? A ausência de predadores naturais contribui para a longevidade desses animais aqui sob nossos cuidados. Senna, o chimpanzé que virou celebridade no zoológico, viveu por longos 67 anos até o sábado passado. E tudo indica que morreu naturalmente de problemas que chegam com a velhice. O Senna viveu 53 anos aqui no zoológico. Era o animal há mais tempo em cativeiro. O último endereço dele foi esse recinto aqui, onde ele passou 14 anos. Antes, ele vivia enjaulado num espaço muito menor. O Senna gostava de ficar num tronco ali em cima. E do lado de fora da cerca, nossas câmeras puderam captar um pouco do jeito de ser do chimpanzé. Senna confiava tanto no tratador que ia abrir os olhos e deixava ele colocar o colírio sem problema nenhum. Mas também tinha um lado ranzinza, coisas da idade. Tinha os horários dele subir ali. Ele subia bastante de manhã e à tarde. À tarde, dava umas 3 horas, 3 e pouco, ele já subia lá para o cantinho dele, ficar lá olhando a paisagem. João se revezava com o seu Marciano nos cuidados com o Senna. O tratador mais antigo conviveu 11 anos com o chimpanzé. Nos últimos dias, seu Marciano viu Senna perder o apetite, se isolar no quartinho do recinto, como se estivesse se despedindo. Na última vez que eu entrei lá, ele tomou uma aguinha de coco na vasinha dele e pronto. Esse dia eu vim trabalhar, nem lá no recinto eu fui. Tá de luto, né? Não fui não. Fui não porque é muito difícil mesmo. Senna veio de um circo onde era maltratado. Assim como ele, a maioria dos animais do zoológico não poderia voltar a viver na natureza. 70% dos nossos animais são animais do nosso bioma, existentes na Mata Atlântica. E são animais que são resgatados e muitos deles, e a maioria deles, eles não podem voltar a ter vida livre. Os zoológicos tiveram que se transformar ao longo dos anos, como explica esta professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, especialista no estudo do comportamento animal. Esse respeito com a natureza e com os animais, ele tem que existir para trazer um convívio harmônico entre os seres. Então, os zoológicos mudaram esse papel de manter animais para, digamos, prazer, diversão humana, mas para ser um instrumento de informação, de conscientização para os seres humanos. Aqui, as ararajubas são um exemplo de sucesso na reprodução em cativeiro. Ameaçadas de extinção, já trouxeram ao mundo uma dezena de filhotes. Os guaribas de mãos ruivas, que também correm o risco de desaparecer, se deram bem por aqui. A família cresceu, já são 3 filhotes. A ideia é preparar um grupo para tentar reintroduzir na natureza. A gente forma colônias reprodutivas de aves, de mamíferos, sobretudo, pensando em conferir capacidade reprodutiva e para que essas gerações seguintes elas possam, de algum modo, serem disponibilizadas para outros centros no Brasil, mas serem disponibilizadas para revigoramento populacional. Eles não querem só comida, remédios, espaços que lembrem o habitat natural. O desafio é dar um tanto de respeito e afeto para quem perdeu a liberdade. Senna teve um pouco de tudo isso até o fim da vida. Se ele não tivesse tido a aceitação, essa introdução no novo grupo, de um coletivo,
mesmo formado com primata que não macaco, mas humanos. Os tratadores. Exatamente. Esse amor, essa interação, esse cuidar um do outro, essa troca íntima entre ele e outros fez com que ele visse o ambiente dele de uma forma mais positiva. A seguir, tem opção de lazer para as férias escolares no Plaza Shopping. A famosa Fazendinha, que oferece muitas aventuras para a criançada. Em Olinda, o Circo Americano tem atrações para encantar toda a família. O NA1 volta já, agora 12:02. NA1 de volta e Sabrina Rocha já está por aqui para adiantar alguns dos destaques do GE de hoje. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde para você que está em casa acompanhando a gente, ou no celular, não é mesmo, Maristela? Ó, hoje no Globo Esporte tem treta, viu, Maristela? Tem treta, o GE é fofoqueiro, viu, minha gente? Tem aí uma polêmica, uma discussão rolando entre o Carlinhos Bala, ex-jogador do Náutico, Santa Cruz Esporte, e o Diego Souza, que jogou no esporte durante algum tempo, um jogador muito conhecido nacionalmente. E aí tem a treta de quem é o maior. Eles estão discutindo entre eles e a gente foi para as ruas para saber o que o povo acha. Tá muito legal. Tem também preparação do Náutico, enfrenta o Tombense pela Série C. Se vencer, o Timbu entra no G8, que é o grupo que classifica para a próxima fase, Marcelo. Jogo importante. Santa e Central amanhã no Arruda, pela Série D. E tem, é claro, a Copa do Mundo de Clubes, que está todo mundo assistindo, acompanhando. Hoje tem um jogo enorme, Botafogo e Palmeiras. A gente conta tudo para vocês. Até Gil do Vigor vai estar no GE hoje. Segura aí, daqui a pouco eu chego. Tem muita coisa, até já então. Beijo. Até já, gente. Bom trabalho, até já. E amanhã tem Globo Comunidade para você, cedinho, depois da reapresentação do Globo Repórter. Bora então dar uma espiadinha nos bastidores da gravação? E aí, pessoal, tudo bom? Rodrigo, se aproxima aqui para eu apresentar os convidados do Globo Comunidade sobre café, porque tem muita gente que é apaixonado, como o Gustavo Bellarmino, que é jornalista. Me conta a tua primeira lembrança com café. Começou com minha mãe, né? Em casa fazendo aquele cafezinho da tarde. E aí eu comia com bolacha ali. Eu comia mais bolacha do que o café, mas eu não consigo esquecer essa história. Ai, que fofo. E aí tem gente que toma em casa, mas também tem gente que gosta de ir a cafeterias. Inclusive o número de cafeterias aumentou, né, Natália? Você que é dona de uma aqui na Zona Norte do Recife. Isso mesmo. Nos últimos anos a gente vem acompanhando um crescimento gigantesco, né, nas cafeterias aqui em Recife, mostrando que o povo daqui é apaixonado por café de verdade. E é aquele momento de relaxar, às vezes de fechar negócio. O pessoal tá tomando café especial? Tá tomando muito café especial. É maravilhoso, né? O café como um todo é maravilhoso. Então, é isso. Que massa. E, gente, pra gente beber café, porque tem gente que estudou e sabe de tudo de café, como o Jonatas, que inclusive foi para uma oferta de emprego para ser atendente, para ser barista, quer dizer, bartender, e acabou sendo barista. Exatamente, eu costumo até brincar, né, que o café me escolheu. Eu digo que eu fui para uma entrevista de emprego para ser bartender, não me ouvi, mas na proprietária já queria um barista. E no final, o que ela disse, no final da entrevista, que já estava tudo certo para eu começar no outro dia, ela fez, poxa, eu não sabia que tinha tanto barista aqui em Recife. Eu disse, barista? Não, eu sou bartender. Aí ela fez, você é bartender? Eu fiz, mas tem como eu aprender? Tem. Que bacana. Aí na época eu fiz um curso na Coffee Center, que nem existe mais. Que legal. Massa. E barista, gente, é isso, essa pessoa especializada em cafés especiais. E tem muitas dúvidas que a gente vai tirar, né, sobre café especial. Com certeza, vamos ver o mundo do café como um todo. Tá certo, beleza. Então fica o convite, pessoal, no Globo Comunidade. Enquanto você passa aquele cafezinho, vem descobrir mais sobre esse mundo delicioso do café com a gente. Um cafezinho é sempre bem-vindo, hein? E as férias escolares estão chegando e uma opção de lazer para a criançada é a Fazendinha do Plaza Shopping de Casa Forte, na Zona Norte do Recife. Quem mostra pra gente, agora ao vivo, tá? É Luna Markman. Oi, Luna, boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você e a todos. Num dia assim de chuva como hoje, né, as famílias procuram lugares fechados para se divertir. A Fazendinha pode ser essa opção. Ela está montada no edifício garagem do Shopping Plaza, no piso 4. E assim, a Fazendinha já tem o quê? Uns 24 anos. Antes era com animais de verdade, mas aí depois da pandemia virou um parque assim lúdico, super interativo com animais de mentirinha, mas assim, ainda super colorido, divertido. E esse ano
quer dizer, desde o ano passado já está em parceria com o Mundo Bita. E aí foi um sucesso danado e eles resolveram, então, repetir essa parceria. E aí são 12 atrações. E eu soube que uma das atrações que mais bomba é o Galinheiro do Bita. Deixa eu pedir para a Fafá mostrar ali, ó, como é que funciona. Já sei, eu vou pedir para vocês me explicarem aqui, porque eu vi que vocês já brincaram, né? Me explica como é que funciona essa brincadeira. É muito legal, já brinquei hoje. É como? Eu posso explicar? Vai, explica. Foi assim, ele aperta a gente na máquina, ele vai descendo coisa, a gente tem que pegar os ovinhos e botar em um coisinho assim. Entendi. E tu conseguiu fazer isso? Eu conseguiu certo. Quando você sai, você ainda fica com os ovos. Aí coloca aí. Aí fica caindo. Bom, deixa eu só perguntar um negócio pra ele. E que mais de outras atrações tu gostou aqui, que tu já brincou? Tem várias. Tem a discoteca dos insetos, que, é muito massa. Tem também o passeio na lagoa, que é como se fosse um pedalinho assim, né? Um pedalinho, só que a gente mexe com a mão. Tem também ali meio que uma tirolesa ali, que tem uma piscina de bolinhas que a gente vai pegar. Poxa, então, rapaz, é uma diversão massa, né? Mas aí, o brinquedo a gente tem que pegar ali. Eu peguei 8 ou 9. 8 ou 9, tá certo. Tá ali, vão descendo, é bem legal. Entendi. Como é o nome de vocês? Joaquim. O meu é Francisco. E o meu é Henrique. Valeu, obrigada, viu, meninos? Pessoal, só pra explicar direitinho é o seguinte... Paga para entrar, certo? R$20 inteira, 10 meia entrada. Só que tem, assim, a opção de trazer 1 quilo de alimento, aí todo mundo fica pagando R$10. E aí, como eu falei, tem 12 atrações. 3 são gratuitas, como essa pracinha aqui, ó, que a gente vê crianças brincando ali no balanço, no cavalinho, ali é de graça. E as outras atrações tem que pagar, cada uma individualmente. Aí o preço é a partir de R$15. Deixa eu só falar com o Pedro Toscano aqui, que é o diretor da Fazendinha. A gente tá vendo criança de todas as idades aqui. Tem algum limite, Pedro? Boa tarde. Boa tarde, Luna. Boa tarde, telespectador. Não tem limite. É crianças de meses, porque a gente tem a área baby, a 12 anos. Então, venham todos para a Fazendinha, que a Fazendinha está aberta para todos eles. Eu vi que tem oficina. Uma oficina de quê? A oficina de slime. Isso. Tá certo. E mais uma coisa, qual é a intenção dessas brincadeiras aqui? Porque dá para perceber que tem informações sobre os animais, né? Isso. O nosso intuito na Fazendinha é de educar um pouco as crianças também a respeito dos animais de forma lúdica. Então a gente tem tirar o leite da vaquinha, tem o galinheiro que os meninos estavam falando sobre os ovos, né? Tem o slime que hoje está um pouco na moda. Então tem todo um aparato de ludicidade e brincadeiras para as crianças. Então beleza, deixa eu dar mais uma voltinha aqui para a gente mostrar. Vamos entrar aqui nessa praça então, para a gente falar com os pais e mães, para saber o que é que eles estão achando aqui. Licença, pessoal, tudo bom? A gente está ao vivo aqui na Globo. Eu já ouvi a opinião das crianças. Eu queria saber a opinião dos responsáveis. Se aqui é um lugar bacana para se divertir. A cidade precisa de ambientes assim, também no inverno, né? Então a gente tem essa possibilidade de trazer vários tipos de brincadeiras para várias idades. Então, assim, eu acho incrível quando tem essas possibilidades nas férias, principalmente, né? Que precisa encontrar, né, atividades para... E olha só quem apareceu ali, o Bita! Para a alegria das crianças, esse personagem que desde 2011 anima crianças de todas as idades. Quem é que sabe o nome dele? Bita. É o Bita. Ele é divertido, né? É muito legal. Ele é muito legal. Eu sou fã dele desde que eu era pequenininho, eu acompanhei todos os shows do Bita. Bebê. E tu é tão grande assim, tu tem quantos anos? Eu tenho 10 e ainda amo esse cara. Até na escola a gente às vezes ouve música dele, é muito top. É muito legal, né? Muito bom, né? Maristela, contigo no estúdio. Luna, os meninos são maravilhosos. Eles explicam as atividades por aí com tanta empolgação que dá até vontade de brincar junto, né? E uma outra opção é o circo americano, que chegou ontem a Olinda. A lona está armada no Parque Memorial Arco Verde, de onde fala ao vivo a repórter Mônica Silveira. Oi, Mônica, boa tarde para você também. Oi, Maristela, boa tarde para você e para todo mundo que um dia já abriu um sorrisão indo ao circo. É uma memória de infância maravilhosa, né? Só que o circo se recicla e permanece ainda bem. E a gente está aqui no Circo Americano, que começa hoje a mostrar um espetáculo incrível aqui em Olinda. Então eles trouxeram aqui os artistas, boa parte dos artistas que vão se apresentar daqui a pouco, a partir das 3h30 da tarde e em várias sessões ao longo do tempo. Vamos escutar o que é que eles têm
para mostrar pra gente esses dias, porque é um espetáculo diferente do que já mostraram, é isso, Samuel? É isso aí. Mônica, boa tarde. Circo Americano em Olinda, com o tema Férias é no Circo Americano. Trouxemos novas atrações, reformulamos o nosso show e nosso espetáculo, nossas atrações estão encantadoras. Então eu faço convite para toda a população vir curtir as férias aqui no Circo Americano. Tá, eu vi que tinha um homem-bala que tá ali em cima. Como é que é isso? Não deixa a gente com muito medo não, viu? Não vai ficar. Nós somos a única companhia no Brasil que trouxemos com exclusividade o Homem-Bala. Esse equipamento nós trouxemos dos Estados Unidos. Ele é ejetado a 25 metros de distância. Nós temos aqui o Globo da Morte, nós temos o freestyle. Deixa eu falar um pouquinho só sobre esse Globo da Morte. Maristela, deixa eu vir aqui para tua frente para dizer um negócio para vocês. Eles perguntaram se eu topava ficar ali dentro do Globo da Morte enquanto os dois motociclistas estão dando volta. Eu confesso que, apesar deles dizerem que é super segura, não, sem risco, a gente já viu tanta coisa ruim nos últimos tempos, mas dizem que é um negócio maravilhoso. Agora, cadê o palhaço, Manzanita? Olha, o Palhaço Manzanita, ele, além de tudo, ele é um artista da música e toca esse trompete lindamente. Palhaço Manzanita, convide o pessoal. Estamos muito felizes de estar aqui em Olinda, em frente do Centro de Convenções. Vamos ficar uma curta temporada, por quê? Porque você vai viver suas férias aqui no Circo Americano. Temos trapezistas, malabaristas, equilibristas, contorcionistas, o fantástico Globo da Morte, o freestyle motocross, o Homem-Bala. Tem muita variedade de espetáculos. E estamos aqui em frente de convenções, frente do Centro de Convenções. E não se esqueça, vem passar as férias aqui no Circo Americano. Isso aqui é um garoto propaganda, né? Agora eu vou saber mais detalhes, tá? Com o Samuel. Obrigada. Samuel, fala pra gente sobre preços e sobre os horários. A gente já sabe que as cadeirinhas lá atrás custam R$25. Isso, nós estamos com preços promocionais partindo nossa bilheteria de R$25, tá? Nós estamos aqui em curta temporada, um show específico para o tema Férias é no Circo Americano. Funcionamento nosso é de segunda a sexta-feira, às 20h30, sábado, domingo e feriado, 15h30, 18h e 20h30. Tá, e a gente sabe que tem artistas de vários lugares. Silva, tu consegue vir aqui? Esse aqui é pernambucano, gente. Ele tá rodando com esse circo. Ai, Silva, o que é que você vai fazer aqui a partir daqui a pouco? Agora não, mas no espetáculo, as pessoas podem vir, que tem um espetáculo grandioso. Eu sou o Super Silva, faço um número de passeio aéreo, andando de cabeça para baixo, voando de um trapézio para o outro. Tem um pêndulo, tem um Homem-Bala também. Você é dos corajosos, né? Somos corajosos, né? Estamos esperando vocês para vir aqui, tá? E eu fico com o coração na mão, não vou mentir, quando eu estou no circo, eu fico morrendo de medo de alguma coisa dar errado. Realmente. Mas dá não, ou dá? Acontece e dá errado. Eles são excelentes profissionais, são os melhores profissionais que tem no mercado, está aqui na nossa companhia. E quem for vir assistir, eu reforço o convite, venha para cá, você vai se surpreender. É um show para toda a família, é uma diversão para a família toda, desde o bebezinho ao vovozinho de 90, 95 anos. Ele pode vir assistir, que você vai sair com muito entusiasmo. A gente num dia chuvoso como hoje, a gente às vezes fica sem querer sair de casa, mas aqui não tem goteira, não tem perigo, né? Aqui nós temos toda a estrutura confortavelmente, nós temos ar-condicionado, nós temos praça de alimentação. Você mesmo esteve sentado no nosso camarote aqui agora, você viu que são poltronas de cinema, né? Então nós temos toda uma estrutura, temos estacionamento e um local muito fácil de acesso, que é de frente ao Centro de Convenções, ao lado do Espaço Ciência. Tá bom, então olha aí, o Circo Americano que começa hoje uma nova temporada aqui no Complexo de Salgadinho, perto do Centro de Convenções, no Parque Memorial Arco Verde. Deve ficar por aqui uma temporada com um show diferente, que é o show de férias. Eles estiveram aqui no ano passado e tiveram já em Jaboatão dos Guararapes. Eles rodam, viu, gente, para tudo quanto é lugar. E com esse grupo inteiro, 80 pessoas trabalhando aqui dentro para arrancar sorrisos de todo mundo, Maristela. Sem dúvida, uma excelente opção para as férias, hein, Mônica? E hoje e amanhã tem Festival de Quadrilhas Juninas da TV Globo. O evento acontece no Sesc de Goiânia, na Mata Norte. E tem transmissão exclusiva pelo G1 Pernambuco. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela, você vai direto para o link onde o evento será transmitido. Hoje são 10 quadrilhas que se apresentam na etapa Pernambuco. Amanhã é a etapa nordestina da disputa. O NE1 termina aqui. Você, claro, pode seguir a gente no nosso Instagram, tá aqui,
NE1.globo. Também pode rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você, um excelente sábado. A gente volta a se encontrar no NE2 à noite. Fique agora com o Globo Esporte.